oportunidade. E o assunto é empreendedorismo. Estamos aqui com a advogada Jaqueline Garcia, que vai falar para a gente hoje, vai explicar para a gente o que é ficha limpa, que muita gente ainda não sabe. Doutora Jaqueline, conta para a gente o que é, né? Como é que a gente deve entender essa lei no Brasil? Bom, Fátima, a questão é muito simples. Teve um clamor popular de que alguns políticos que estão no nosso cenário nacional tinham alguns problemas, seja na esfera jurídica com relação a crimes cometidos, seja com relação à prestação de contas deles, que de uma certa forma deixava no ar uma certa imoralidade ou uma falta de honestidade, que isso foi ganhando um certo movimento para com as pessoas, que culminou nessa lei, que visa exatamente o quê? Coibir, proibir, impedir que pré-candidatos venham a se candidatar e efetivamente depois serem eleitos por terem problemas com relação à ficha limpa. Então, essa lei é desde 2010, é isso? Isso, exatamente. Então, assim, a gente já teve uma eleição municipal depois disso, né? Vai ter agora no próximo ano para deputados estaduais, federais, governadores. Você acha que as pessoas já entenderam qual a importância de votar no candidato ficha limpa? Não, tenho certeza que sim. Embora essa lei seja uma novidade, a aplicação dela se deu ainda num número pequeno de municípios, né? Nós no Brasil temos mais de 5 mil e nós temos 280 municípios cujos prefeitos foram cassados e tiveram novas eleições. Além dos prefeitos, há inúmeros vereadores que também se enquadraram nesse tipo de lei, que o impacto no município acaba às vezes sendo até um pouco menor, mas o número de vereadores é alto também. Hoje, a justiça comum, ou seja, aqui é a primeira instância, o juiz da comarca já está bem sedimentado, ele já sabe como pensa e qual é o processamento desse processo, dessa lei lá em Brasília. Então, muito provavelmente, quando o candidato ou o pré-candidato for fazer o registro da sua candidatura, o próprio juiz eleitoral terá condições de, tendo por base as decisões de Brasília, que é o tribunal máximo no Brasil, de julgar e indeferir o pedido de registro da candidatura. O que tem acontecido é justamente um probleminha nesse ponto aí, né? Por exemplo, nas últimas eleições, muitos candidatos que já eram definitivamente ficha suja, eles conseguiram registrar sua candidatura, né, e prosseguir, né, que aí culminou nessas prefeituras, né, das quais eles tiveram que sair. Então agora isso vai mudar. Então o candidato não vai conseguir fazer o seu registro. Então, aqui no Brasil nós temos um costume de ter leis que pegam, leis que não pegam, leis que já nascem mortas, leis brancas. São alguns termos de leis que não se aplicam. Alguns achavam que a ficha limpa também ia ter esse mesmo destino, porque ia ser difícil pegar ou segurar esse candidato. E vimos que muito pelo contrário, muitos e inúmeros foram efetivamente enquadrados nesse tipo de lei, né? E o que acontece com o eleitor em si? O eleitor, quando ele acaba por escolher um determinado candidato, seja de vereador a presidente da República, ele, em primeiro momento, vai à simpatia pessoal. Eu gosto dessa pessoa, eu gosto daquele, eu me afino com as ideias desse determinado candidato. Esse é uma primeira análise. A segunda análise é a proposta do candidato. Além de eu gostar dele, ele tem propostas que eu gosto. Ou, como acontece algumas vezes, eu gosto dele, mas a proposta dele é completamente fora aos meus interesses, né, as minhas ideologias. E agora surgiu um terceiro elemento para nós,
cidadãos e eleitores, que é o quê? Além da simpatia pessoal ao seu candidato, além da plataforma ou proposta política que ele tenha, você também tem que analisar a questão jurídica dele. Ou seja, estará esse meu candidato disponível e limpo para poder concorrer? Em que sentido? Ele tem processo que está tramitando numa esfera criminal? Em criminal você pode ter de tudo, né? Desde roubo, homicídio, que são coisas mais assim, né? Como alguma coisa até mesmo um pouco mais elevada, formação de quadrilha, que captação de dinheiro, sei lá, né? E também a questão do Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas é aquele órgão específico aonde o titular do Poder Executivo, ou até mesmo o da Câmara dos Vereadores, no caso dos deputados, ou mesmo presidente, porque existe tribunal, né, em todas as esferas, se existe processo com rejeição de contas. Então, nós, eleitores, vamos ter que analisar esses 3 fatores: simpatia, propostas, processos. E aí, nesse caso, tem aquela questão de condenação por órgão colegiado, né? Explica pra gente o que é isso, como é que a gente deve entender isso? Bom, a questão é muito simples. Quando você olha um juiz de qualquer comarca, você entra na sala de audiência e está aquele juiz sozinho. Aquele juiz é chamado de juiz singular, porque ele é um só. O colegiado é aquele que é formado por vários. Sejam vários, por exemplo, no caso, uma Câmara Municipal, os vereadores, quando eles venham a cassar, né, um membro por falta de decoro parlamentar, por exemplo, é um órgão colegiado, porque são vários vereadores decidindo uma mesma causa. No caso de um juiz singular e você entra com uma apelação, você vai para o tribunal aí começam as divisões. Pode haver 5 desembargadores julgando, ou pode subir para, ou até mesmo no Tribunal de Justiça, você ir para o pleno, né? Onde o pleno chega até 22 julgando, ou você pode ir para Brasília, que no caso do Superior Tribunal ou no caso do Supremo, né, você sobe para 11. Então o colegiado é obrigatoriamente mais de 5 pessoas, 5 cabeças pensando no mesmo processo. Você está falando que até uma Câmara de Vereadores pode condenar alguém? Eles têm o poder para isso, né? Não é condenar alguém, é condenar alguém da casa. Ah, tá. Né? A Câmara Municipal não tem o poder de alcançar qualquer cidadão. Né? Não é justiça, mas é algum vereador que cometeu alguma infração ali dentro, ou até mesmo o prefeito, ou como vimos numa história recente, claro, no Brasil, o caso do impeachment do nosso presidente Collor. Né? Não, se você prestar atenção, não foi a justiça quem retirou, foi o Congresso Nacional, pelo clamor exatamente do impeachment que teve para com o então presidente. Então, nessas horas, o Poder Legislativo manda mais que o Poder Executivo? São esferas diferentes. Você não tem uma supremacia de poderes. Né? São esferas diferentes. É claro que um pode efetivamente referendar ou não o outro. Então, no caso, tanto o presidente Collor como um vereador de qualquer cidade que venha a ser cassado, ele pode recorrer ao tribunal. Olha, fui cassado, acho que injustamente, pelas razões tais. Cassado ele vai estar. Ele vai ter que discutir isso via judicial. Temos também, por exemplo, as categorias de classe. Então, por exemplo, os conselhos regionais. Conselho Regional de Medicina, ou a própria OAB, ou o Conselho de Engenheiros, de Arquitetos, de Enfermeiros. O que vem, eles também são órgãos colegiados de 3 que julgam uma categoria profissional por infração ética.
sempre é a ética. E o que vem a ser essa ética? Olha só. Né? O que vem a configurar? Ética é diferente de moral, que é diferente de direito. Né? O direito, ele fala o que está escrito. Né? É o nosso modo de ser escrito. Então, não matarás. E aí vem, se você cometer lá, né, não sei que tipo de ato, pena, de tanto a tanto, né? Isso é uma lei. A moral é aquilo que vem imbuído dentro de todos nós. Nós já nascemos voltados, curvados para a moral. Né? É aquele grilinho falante que fala, nossa, isso não é bom, isso não é bacana, isso não é bonito, não aprendi isso na minha casa. Sim. E a ética é um modo de você proceder com essa moral ante a luz da lei. Então, por exemplo, a um médico não é permitido fazer a eutanásia. Mesmo que o doente esteja numa fase terminal, o médico é proibido de matar. Desligar, por exemplo, as máquinas, os aparelhos, né? Porque isso além de ferir a moral, ele fere a lei, mas isso é um procedimento ético. Então, a Câmara Municipal, ela vai verificar o quê? O vereador, no uso de suas atribuições, ele tem deveres a cumprir. Ele também tem os direitos dele. E dentre os deveres dele é zelar pela lei orgânica do município, que é justamente aquelas em que ele próprio elaborou ou ele próprio jurou defender. Agora, posso? Por exemplo, eu tenho um caso aqui de um prefeito da cidade, ex-prefeito da cidade de Osasco. Ele não cumpriu a lei de diretrizes de bases orçamentárias, né? Aquela questão de 25% para a educação, né? E 15% para a saúde. Bem básico, né? Aí você estava falando de rejeição de contas pelo Tribunal de Contas. Sim. Assim, e as contas desse ex-prefeito, o Emílio de Souza, né, do PT, elas foram aprovadas pelos vereadores, foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas e aprovadas pelos vereadores, né? Como é que fica a ética nessa situação? É muito complicado porque você vê, na verdade, uma disputa de poder, de política, de vaidade, mas o fato é que o que foi rejeitado pelo Tribunal de Contas, ele tem poder. Sim. O da Câmara também tem. Então são poderes iguais. Quem vai decidir será a Justiça. Aquele que se julgar lesado no seu direito, tem que reclamar. No caso, o tal prefeito, né? Ou quem for contra ele, há de reclamar e a Justiça, provavelmente Brasília, irá decidir o que vai prevalecer, se será o Tribunal de Contas ou se será a Câmara Municipal. Obrigada, doutora Jaqueline. Estamos aí.